Eu resolvi abrir como uma live, né? Assim, uma live até surpresa para mim mesma, porque tem uns assuntos essa semana que eu andei bem pensativa a respeito, né? E como várias mulheres, pacientes minhas, reclamaram de como elas estavam se sentindo diminuídas. Vou conversar sobre isso. Então, assim, vou dar até depois um exemplo meu, mas vou começar assim, ó. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que essa semana me falou sobre ela. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Uma pessoa maravilhosa, uma médica que eu conheço assim, renomada, né? E ela passou uma vida, às vezes até construindo uma vida bem interessante. E vários perrengues de vida, e acho que é daquelas coisas que a gente não tem vergonha. Uma bariátrica, ela ficou bonita, ela tá num novo relacionamento, né? Sim, tem filhos grandes já. Bom, resumindo, hoje ela está nos 40 a mais, né? E linda, maravilhosa, inteligentíssima. E aí não teve uma brincadeira assim no Reels que era você postar como você era antes e depois? E aí ela postou essa melhora dela. Teve uma crítica, né, assim, a respeito disso. E essa crítica abalou o interno dela, ao ponto de imediatamente ela apagar esse Reels dela. E a gente ficou depois pensando, conversando, pensando, por que apagou? Assim, por que uma crítica a essa altura do campeonato, na nossa idade, independente financeiramente e tudo mais, pega de uma forma que a gente se diminui internamente e manifesta apagando alguma coisa de uma rede social. Aí a gente, né, fala assim, gente, até hoje nós mulheres ainda estamos sem permissão para mostrar tudo que a gente é, tudo que a gente melhora. E as pessoas não gostam, às vezes, de ver essa melhora. Isso é até um pouco triste, né? E o que a gente vai fazer? Deixar de melhorar por causa disso? Jamais, né? Então isso me incomodou muito essa semana, fiquei pensando muito a respeito disso e falei, eu queria falar disso, né? Porque isso foi um caso. Eu tenho os casos das minhas pacientes que são professoras do colégio e foram 5 mulheres que me falaram essa semana, quando eu postei negócio de batom vermelho, que elas, quando se arrumam um pouquinho assim para dar aula, né? Sempre tem que escutar alguma coisa. Do tipo, nossa, você está se achando a secretária de saúde, a secretária de educação do estado, você está se achando a dona do colégio, a diretora, não sei do quê. E isso faz com que elas se diminuam, né? E às vezes não coloquem a roupa que elas queriam colocar, não colocam o batom vermelho que elas queriam colocar, por falta de permissão do olhar do outro. Então, assim, uma coisa era a pessoa não querer usar um batom vermelho, porque não combina, porque acha que é rosa, porque, sei lá. Outra coisa é a pessoa ter vontade para fazer algo e deixar de fazer por causa que o outro tá te criticando. E você não tá fazendo nada demais, né? Assim, nada demais. E isso causa um sofrimento, gente, assim, interessante e absurdo, mas causa, né? E aí eu também tive paciente, por exemplo, que essa semana me contando que, por exemplo, perdeu o celular do marido. E extremamente angustiada, chateada, se sentindo culpada de um jeito horrível. Desnecessário também. Por quê? Porque, tipo assim, se você tá com alguém legal, a pessoa pode ficar chateada, claro, né? Você perde lá um celular caro e tudo mais, a pessoa vai falar, puxa vida. Mas, fora isso, vai fazer o quê? Né? Você vai lá, compra outro, e a vida segue, né? Mas você vê assim a preocupação de ser agredida, de se culpabilizar por coisas que chega a causar um mal interno.
mas sempre em relação a nós mulheres ficarmos com essa autoestima baixa. E assim, é um trabalho muito grande que a gente tem que ter para ajudar a melhora da autoestima do feminino, né? Assim, não é fácil, a gente até sabe que tem que melhorar, mas como fazer é difícil mesmo. Eu, que trabalho com muita autoestima e essa parte, principalmente do tom sexual, medicar é fácil para mim. Eu aprendi a vida inteira a trazer o tratamento clínico, né? Então, eu sei o remédio para passar, o cremezinho para usar, a injeção que vai aplicar, eu sei o implante que vai colocar. Mas o interno precisa ser melhorado. E nós, como mulheres, precisamos aprender a olhar a outra mulher e sentir orgulho da outra e ficar feliz com a conquista da outra. E entender as fragilidades, porque somos, né, assim, todas nesse sentido iguais, e sermos a primeira a apoiar e não a primeira a falar mal. Então, se vem alguém com batom vermelho, diferente e tudo mais, se você não gostou, fica quieto. Assim, espera um momento, o jeito de falar. Às vezes a gente tem direito a se experimentar com outras roupagens, com outras. Às vezes você está numa fase de um tipo de roupa infantilizada, às vezes você está sexy demais, às vezes você está séria demais. Gente, são momentos da vida, né? Assim, a gente tem que se experimentar, a gente não vai ser igual ao resto da vida. Não tão inadequado no sentido de muito agressivo, né? Assim, tem que ficar quieto. E mesmo se tiver, às vezes não cabe a gente a ter que ficar falando isso. Por quê? Porque o meio também é importante. Então, eu tô com um paciente adolescente do interior do estado. Nosso estado é um estado machista, é um estado de mente um pouco mais fechada. E elas são só adolescentes. E elas usam aquelas roupas moletomzão, meio escurão e tudo mais. Gente, é adolescente. Elas estão numa fase de experimentação também de se esconder e tudo mais. Quem não foi adolescente não usou uma roupa esquisita, diferente da moda. Eu usava a camiseta do avesso, porque minhas colegas todas usavam também. A gente pintava o cabelo com papel crepom, porque não deixava de pintar o cabelo. É adolescente, mas você vê assim, já tem a roupagem da adolescência, e aí dependendo do lugar onde elas estão, são mais massacradas e mexe muito na autoestima. Atendi essa semana uma menina de 16 anos com autoestima extremamente mexida, porque mora no interior do estado, ao ponto dela, só porque ela gosta de moletom escuro, e aí ela foi para um corte de cabelo agressivo, mas não por experimentação, mas por chateação. Então é muito triste isso que a gente passa. Então, assim, nós mulheres precisamos aprender a nos respeitar, a exigir respeito e também a entender melhor esse mundo. Eu vou dar um exemplo do que sempre me freou, e vocês já sabem disso, e ver como que é difícil isso. Por exemplo, a minha dislexia, ela sempre me fez me sentir inferior aos outros, que todo mundo ia pensar assim, ai, mas como que a doutora se formou na faculdade e se escreve dor torácica com um X? Ah, escreveu maldade com U, nossa, como que... Então, juro por Deus, gente, assim, eu parei e não conseguia me expor porque tinha muito medo disso, mas é uma coisa que meu cérebro é assim, é assim. Eu tive muita dificuldade na infância por causa disso, eu tenho até hoje, né? E vou continuar tendo, e me esforço muito para melhorar, mas hoje eu não tenho mais vergonha disso. Isso faz parte de mim, faz parte dos meus foras, faz parte das coisas que consigo hoje achar até engraçado, apesar de ser uma deficiência, uma dificuldade de linguagem, de comunicação. Mas eu sou boa em outras coisas, né? Mas não sou na escrita e na fala. Falo errado, conjugo errado, escrevo errado, mas principalmente a escrita sai muito. Por quê? Porque o meu cérebro, uma vez, por exemplo, assim, que eu achei que escrevi maldade com L, mas escrevi com U, se eu achei que tá escrito de um jeito, eu não leio mais que tá escrito errado. Tem que vir alguém e falar, você escreveu com U. Aí eu, então tá. Então tem as coisas que eu não tenho a capacidade de leitura de identificação, e tem as coisas que eu não sei mesmo, né? Assim, porque como eu confundo muito, não é fácil. Isso sempre me senti diminuída em relação a isso, eu sempre me senti menos que os outros em relação a isso, e deixei de fazer muita coisa. Hoje tô tentando ser diferente e não deixar mais de fazer as coisas, né, por causa disso. Então, acho que uma das coisas da autoestima, quando a gente começa a melhorar, é não deixar de fazer
por causa do outro, né? Se o outro criticou, dá um passo para trás, respira, não apaga o seu Instagram por causa disso, né? Fala, checa com alguém, tá feio, ficou inadequado, não, tá ótimo, então segue. Ah, não, acho que deu uma exagerada, né, assim, não sei, então talvez esse eu apague, talvez o próximo eu faça de novo. Cheguei com um batonzão, uma bota, um treco muito extravagante em algum lugar, alguém não gostou. Bom, não gostou? Problema da pessoa, eu quero usar, eu quero me experimentar assim, não tá feio, tem tanta gente usando batom vermelho mesmo, a doutora falou que boca vermelha é boca saudável, quero me experimentar, você tem o direito, entendeu? Assim, o que a gente não pode é frear frente a uma crítica e deixar de ser quem a gente é. Se você é nude, você é nude, mas se você é colorida, você é colorida e tá tudo bem. Então, assim, estava me incomodando, assim, porque eu recebo muito direct no meu Instagram de várias histórias das pessoas, de como elas estão se sentindo diminuídas, como elas deixaram de fazer coisas por causa de comentário dos outros, né? Geralmente essas pessoas que comentam maldosamente, é uma maldade sim, né? Uma maldade com L, né? Assim, é sim uma coisa negativa, às vezes tem um tom sim de inveja do ser humano, mas isso não dá pra gente frear nada, né? Às vezes a gente fala assim, troca de e-mail. Às vezes não dá. Às vezes a sua cidade é um ovo, né? Assim, as pessoas dali são difíceis, até você sair, morar numa cidade grande, né? Assim, às vezes não dá pra sair, às vezes tem um emprego que você tá trancada nele, você vai ter que conviver com aquelas pessoas muito tempo. Então, aprender a ser você num meio que não deixa você ser é sim um trabalho possível, difícil, mas dá para acontecer. É mais difícil realmente quando é o tom familiar, quando essa pessoa é seu marido, quando essa pessoa é sua mãe, é seu familiar, porque ser colocado numa situação de crítica de pessoas que a gente gosta é bem pesado. Também já passei por isso, né? Assim, nem sempre a gente faz aquilo que a família achava que deveria ser o adequado, né? Eu vim de uma família de médicos, pai médico, irmã médica, bem tradicional. Então, quando eu resolvi falar mais agora sobre sexualidade, que é uma coisa que eu sempre falei em consultório, mas expus mais, não foi bem visto, né? Por que você não fala de outra coisa? Tem tanta coisa de ginecologia, tem tanta coisa de outro assunto. Mas eu consegui juntar na sexualidade tudo que eu aprendi de várias áreas, né? Assim, então, é o que eu sou hoje. Eu sou ginecologista, eu ainda sou obstetra, mas eu ainda fiz medicina estética, e aí eu fiz ortomolecular, e aí eu fiz integrativa, e eu pego esse monte de coisa e junto nesse tom da sexualidade, né? E é o que a Cristiane é o que a Cristiane gosta, né? Assim, é o que a Cristiane estuda e, enfim, eu só queria então deixar meu recado, né? Principalmente para essas pessoas que eu gosto tanto, que vieram conversar muito comigo e não deixem de fazer algo, né, que vocês queiram fazer, porque tem gente não gostando, criticando, né? Bom senso sempre é importante, tenho certeza que todas têm, todas que conversaram comigo são mulheres inteligentes, mulheres com profissão. E usem muito batom vermelho, sim, se quiserem, né? Sim, coloquem a roupa que quiserem, né? Porque a gente tá num mundo que todo mundo já sabe que não é porque a gente tá com top, que a gente tá com calcinha e sutiã, porque a gente tá de biquíni, que o outro tem direito a achar que a gente tá se prostituindo ou alguma coisa assim, né? A gente tem o direito de usar o que quiser. A gente tem sim o direito também de então ser respeitada, de ser amada, a gente tem direito ao prazer, sim, e a gente tem direito a conversar sobre o que a gente quiser conversar, discutir, discordar, olhar preconceitos, refazer conceitos, é um direito, né? Eu tenho esse direito, você tem esse direito, você tem o direito de dizer que gostou de uma coisa que eu fiz ou não, a gente discutir, organizar, né? Se uma discussão, sem uma discussão no tom polido, educado, ele sempre é favorável, né? Assim, não é aquela discussão do que o meu ponto de vista tem que sobrepor ao seu.
Então, assim, meninas, né, assim, vamos andar, vamos nos dar as mãos no mundo de hoje. A gente que é mulher, a gente, nesse sentido, tem a chance no mundo de hoje de dar voz aos nossos pensamentos, né? Ah, antigamente não dava, hoje a gente pode e vamos trabalhar mais isso, tá? Era uma live curtinha, não era nem a ideia de fazer uma live, era só para eu colocar isso organizado em palavras, mas era isso, né? Tava me incomodando um pouco dessa semana. Vou mais pra frente fazer as lives das coisas que eu gosto, da medicina, tá? E surgiram assuntos aí para eu conversar com vocês sempre que possível. Boa noite a todas, beijos e beijos. E até a próxima.